dia a todos e todas. Havendo o número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a nossa sessão de julgamento desta terceira Câmara, na data de hoje, terça-feira, dia 13 de junho. Os processos estão destacados para sustentação oral. Já anoto aqui as ausências dos embargadores João Rebouças e da doutora Marta Daniele, que se encontram de férias. Portanto, os processos da relatoria da doutora Marta, bem como do embargador João Rebouças, não serão julgados nessa assentada. Chamo a apelação 0036745, do Murilo Mariz de Faria Neto, se encontra inscrito para a sustentação, Unimed. Esse processo não está em mesa. Ele é conexo com 17, que também não serão julgados. Certo. Dos processos, o agravo 02, o agravo do instrumento 080-30-46, da minha relatoria, doutor Bruno Henrique Saldanha Farias e doutor Rodrigo Menezes se encontram inscritos para a sustentação. Doutor Rodrigo se encontra? Fala pela Unimed. Sim, excelente. Eu estou subestabelecido. Pois não. Não, isso aqui pode deixar que eu coloco só a imagem. Sim. Obrigada. Muito bom dia. Doutora, por favor. Maria Isabela. Doutora Maria Isabela. Isso. Fala pela Unimed, tem até 15 minutos regimentais, doutora. Obrigada. Muito bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar Vossas Excelências na pessoa do presidente desta coluna da Câmara, também o ilustre representante do Ministério Público, colegas advogados e serventuários desta casa, nossos cumprimentos. O objeto principal da presente demanda diz respeito à obrigatoriedade de cooperativa médica custear e autorizar terapias multidisciplinares para o beneficiário diagnosticado com transtorno do espectro do autismo, por profissionais específicos que já atendem o beneficiário fora da rede credenciada da cooperativa. No caso presente, a parte agravada requereu o custeio da terapia ocupacional com integração sensorial em AIRES, psicomotricidade, fonoaudiologia, Prompt e Denver. Pois bem, excelentíssimos, no presente caso, o beneficiário recebeu a prescrição médica e ajuizou demanda requerendo que as terapias prescritas pelo médico assistente fossem custeadas pela Unimed, como também requereu que a cooperativa reembolsasse as despesas particulares tidas como profissionais fora da rede credenciada. Ocorre que esse tipo de requerimento rasga por completo o contrato firmado entre as partes, pois que, quando do momento da contratação, o beneficiário tem inteiro conhecimento que a Unimed se trata de um plano de saúde, o qual possui uma rede credenciada para atender suas demandas. Isso aqui já foi bastante discutido. A Unimed Natal possui profissional habilitado na sua rede credenciada, capaz de atender as necessidades da criança e integralidade. Frisamos isso, pois esse tipo de contratação é muito diferente de quando se trata de um seguro-saúde, em que o beneficiário teria liberdade de escolhas de profissionais médicos, hospitais, laboratórios e, após a utilização, pode ser reembolsado nas despesas. No plano de saúde, como supracitado, o beneficiário é atendido de acordo com a rede existente.
Assim, frente ao aumento das demandas de terapias multidisciplinares, atualmente a Unimed procura construir uma ampla rede credenciada, capaz de abarcar seus beneficiários com profissionais qualificados e com capacidade técnica para aplicar exatamente os tratamentos prescritos. Como comprovação disso, a Unimed trouxe em seu agravo uma lista de clínicas credenciadas capazes de acolher o beneficiário desses autos com profissionais extremamente capacitados para tanto. Portanto, doutos desembargadores, considerando que há plena possibilidade de migração do beneficiário para a rede credenciada, busca-se a manutenção da decisão sobre o agravo do instrumento que determinou, com efeito suspensivo, que a Unimed custeasse tratamento com profissionais dentro da rede. Percebam, excelências, que o tipo de decisão contrária dá aval para que aumente consideravelmente os custos das terapias a que o beneficiário precisa se submeter. Além disso, clara é a predileção do beneficiário por profissionais específicos fora da rede credenciada, prática que deve ser vetada pelo ordenamento jurídico, tendo em vista que o contrato firmado entre as partes jamais previu esse tipo de prática. Assim, excelências, a busca por tratamento em profissionais fora da rede ultrapassa a razoabilidade, especificamente considerando que são diversos tratamentos, inúmeros beneficiários e todos com indicação para tratamento por tempo indeterminado. É válido ressaltar aqui que essa transição para a rede credenciada não ocorre de uma hora para outra. Existe todo um trâmite, existe todo um processo. E, atualmente, a Unimed possui programas junto ao seu núcleo de terapias especiais, realizando um plano de transição que é aplicado de forma gradativa para que haja devida adaptação. Isso é importante até mesmo para que o beneficiário não fique totalmente dependente de um único profissional, pois sabemos que pode ocorrer desse profissional uma hora não poder mais atender o beneficiário, seja por precisar mudar de cidade, ou por deixar de atender a clínica, ou qualquer outro motivo que possa acontecer durante o tratamento. Essa relação de dependência de profissionais específicos, inclusive, acaba sendo prejudicial ao próprio beneficiário no seu tratamento a longo prazo. Portanto, pugnamos pela manutenção da decisão sobre o agravo do instrumento para que limite o tratamento concedido no sentido de que a autorização das terapias seja somente na rede credenciada. E, alternativamente, pleiteamos que, não sendo atendido o pedido principal de custeio da rede credenciada da agravante, que os valores de reembolso das tais terapias sejam limitados à tabela dos valores praticados pela operadora do plano de saúde, a Unimed Natal. Por todo o exposto, venho requerer o culpado provimento do agravo do instrumento interposto pela agravante Unimed Natal, com a consequência manutenção da decisão proferida. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Doutor Bruno. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, desembargador Amauri, também relator deste agravo de instrumento, demais desembargadores aqui presentes, ilustre representante do Ministério Público, senhores serventuários de justiça, meus colegas advogados, minha saudação de respeito a todos. Desembargador Amauri, este caso especificamente, ele merece uma atenção redobrada por algumas nuances que, mais uma vez, não foram trazidas pela Unimed. Infelizmente, em sede de petição inicial de agravo de instrumento, a operadora de plano de saúde deu a entender que existia uma predileção da agravada, uma vontade de impor a escolha dos prestadores de serviço e que, com isso, o custeio seria acentuado, ocasionando um desequilíbrio econômico-financeiro. Ocorre que, desembargadora Lourdes, que se formos analisar os autos, a cópia do processo integral, inclusive anexada pela Unimed, nós iremos constatar que, antes de iniciar o tratamento, a agravada, desembargador Amauri, buscou a rede credenciada da Unimed e simplesmente não tinha vaga em nenhuma clínica de Mossoró. Isso está devidamente comprovado no ID 96066872 do processo originário, que inclusive está anexado pela agravante no ID 18716821.
E aí o que a agravada iria fazer? Ficar sem tratamento? O nome Núcleo de Terapias Especial é muito bonito para os ouvidos, mas a realidade prática é totalmente diferente. A Unimed em nenhum momento disponibilizou uma única clínica para prestar uma única terapia agravada, precisando que ela iniciasse seus tratamentos fora da rede com custeio particular. E quando se contrata um plano de saúde, você se tem pelo menos a falsa impressão que os seus direitos serão preservados. E aí, a agravada buscou o judiciário. Só que, desembargador Amaury, buscando a boa-fé, o pleito inicial da agravada, na petição inicial distribuída para Mossoró, foi o custeio do tratamento nos valores da tabela aplicadas ao plano de saúde. Muito embora, de acordo com a resolução 566 da ANS, na inexistência de prestador apto, deve o plano de saúde custear o tratamento integral fora da rede. Mas mesmo assim, a agravada pleiteou exclusivamente o pagamento nos valores limitados à tabela do plano de saúde. E é esse o pedido principal do processo. Aí a agravante vem, induzindo o juízo a erro. Se vossas excelências prestarem atenção, como todos são relatores de outros processos, quando especificamente a Unimed Natal vem com os recursos ou respostas a eles juntam as mesmas documentações. O nome dos arquivos eu já sei decorado. Até de Marquesan, até de Daphne, porque eles só botam documentos de assistente terapêutico. Eles só vêm com o mesmo documento para induzir. Porque isso aqui foi uma desonestidade processual. Você vir com uma petição inicial num agravo de instrumento para um tribunal, dizer que está havendo desequilíbrio econômico financeiro com o plano de saúde quando o pedido foi o reembolso do valor da tabela, é no mínimo, desvirtuar a verdade. E aí, depois de iniciado o tratamento, criou-se o chamado vínculo terapêutico. Qualquer tratamento de saúde requer, o mínimo, relação de confiança entre paciente e prestador. O autismo não só não podia ser diferente, e ao mesmo tempo é diferente. Porque o vínculo terapêutico é uma nuance específica da pessoa diagnosticada com autismo. Quebra de rotina, mudança de locais de atendimento, tudo isso é objeto de regressão de quadro. E mais quem está dizendo não é Dr. Bruno, o advogado dos autistas, como muitas vezes eles jocosamente falam por aí. São os próprios médicos que relatam em documentação. E aí, eu gostaria de convidar vossas excelências para, junto comigo, analisarmos o agravo em recurso especial número 2336257, originário do Rio Grande do Norte, onde a própria Unimed Natal, Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico, se insurgiu contra um acordo do Tribunal de Justiça que foi emendado da seguinte forma: cessão de vínculo superveniente no curso do tratamento do infante, necessidade de continuidade da prestação de saúde, respeitado o vínculo emocional estabelecido, custeio integral do tratamento que se impõe em respeito ao melhor interesse da criança. Aí, ao final, o relator fez as considerações. Por conseguinte, o acórdão recorrido, embora por fundamento diverso do declinado, merece ser mantido. Ante o exposto, conheço e nego o provimento ao recurso especial. Data 5 de maio de 2023. Ministro Marco Aurélio Belize. Na mesma sentada, nós temos o recurso especial 2236749, ministro Moura Ribeiro, 1º de fevereiro de 2023, negando o provimento ao recurso especial interposto pela Unimed Mato Grosso, vínculo terapêutico da criança com autismo. Desta forma, sem precisar me alongar, inclusive conclamando até o próprio entendimento
das câmaras cíveis, doutora Lourdes de Azevedo, semana passada julgou um agravo da relatoria do desembargador Ibanez, mantendo o vínculo terapêutico. E aqui, desembargador, como eu não posso fazer pedido fora do que eu já lancei na petição inicial, porque está devidamente caracterizada a obrigação da agravante em custear de forma integral, mas eu pugno a Vossa Excelência, como relator, pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento da Unimed para reestabelecer a decisão de primeiro grau. 1. O valor perseguido em primeiro grau, pedido principal é exclusivamente o valor da tabela. Ou seja, inexiste prejuízo econômico-financeiro na relação contratual. 2. A agravada só procurou a rede particular de atendimento porque não conseguiu junto ao agravante. Isso também está provado nos autos. 5, 6, 7 clínicas. E 3, pela observância do vínculo terapêutico que foi formado. Porque um tratamento diário, contínuo e por prazo indeterminado, como minha colega mesmo falou, não é uma coisa que você pode trocar como quem troca de roupa. Deve ser mantido o vínculo terapêutico. Diante do exposto, eu pugno a Vossas Excelências pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento. Muito obrigado, doutor Bruno. Bom, essa matéria realmente já vem sendo exaustivamente debatida nesta Câmara e nas demais das nossas câmaras aqui do nosso tribunal. São alguns pontos que eu imagino que merecem reflexão e que nós precisamos, inclusive, aprofundar ainda mais esse debate, porque eu percebo que a cada julgamento, que embora se trate da mesma matéria, se traz um argumento novo, se traz novas teses e até questões de fato também diferenciadas. Então, nessas questões de plano de saúde, em particular da prestação de serviços médicos, no que diz respeito aos portadores de autismo, há várias decisões, e agora o próprio Dr. Bruno trouxe na tribuna algumas decisões do STJ, que vêm se modificando. Há decisões contrárias também, mas eu penso que são questões que nós devemos avançar. No primeiro momento, para pontuar aqui o que nós estamos discutindo, é a questão da continuidade do tratamento em casos em que no primeiro momento é negada a prestação de serviço pelo plano de saúde, ou porque não tinha, porque não rede credenciada, não tinha na sua rede clínica credenciada, ou por falta de vaga, que me parece que era o caso aqui. Então se discute a questão desse reembolso, se integral ou se de acordo com a tabela do plano de saúde. Eu lembro que no início desses debates, desses julgamentos, eu tinha um entendimento no sentido de que esse reembolso teria que ser integral, porque não se justificava quando o plano de saúde não tinha em sua rede clínica credenciada se pagar aquém do que o usuário realmente desembolsou para alcançar ou ter direito à prestação daquele serviço médico. Mas os entendimentos foram se consolidando e eu cheguei a ser vencido nessa matéria em várias oportunidades, mas eu terminei aderindo à maioria que se consolidou no sentido de que esse reembolso teria que ser nos limites da tabela paga ou praticada pelo plano de saúde. E eu dizia naquela oportunidade, naquela época, que não se tinha nem parâmetro para se pagar dentro da tabela, quando o próprio plano de saúde não tinha aquele serviço, não prestava aquele serviço. Então, qual seria o parâmetro?
Mas essa matéria foi superada. Mas eu imagino que hoje a gente precisa refletir e aprofundar mais esse debate. Eu confesso que estou inclinado a mudar meu ponto de vista. Claro que nós temos que procurar o que tem orientado a jurisprudência do Tribunal Superior de Justiça, do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, porque, na verdade, é quem nos orienta em termos de interpretação e de julgamentos nos recursos especiais oriundos dos tribunais de justiça. No caso presente, eu vou manter o entendimento em homenagem à jurisprudência da nossa Corte, mas anoto que começo a refletir sobre essa possibilidade. Então, se o que se discute neste caso é a questão, e a própria parte assim defendeu na tribuna, que pediu exatamente dentro dos limites postos na tabela, eu penso que nesse ponto deve ser deferido. Quanto à continuidade do tratamento pelo vínculo, nós já discutimos isso também, e é um ponto que me traz maior preocupação. E aqui na última até a doutora desembargadora Lourdes chegou a sugerir, não foi, que se desse no processo da minha relatoria, que a obrigação passasse a ser da rede do plano, mas com a transferência gradativa, não foi isso? E eu acho que é nessa seara que nós devemos caminhar. Sem embargo, naturalmente, de também aprofundar a discussão a respeito desse tema. A parte mesmo da jurisprudência recente, que trouxe o doutor Bruno aqui da tribuna, que realmente já nos chama a atenção para a reflexão nesse ponto. Mas não vejo no momento, principalmente em sede de agravo de instrumento, modificar o entendimento já consolidado da nossa Corte. Portanto, neste ponto, eu entendo que o tratamento deve ser ofertado pelo plano de saúde, reconhecendo a obrigatoriedade da prestação do serviço pelo plano de saúde, e se efetivamente não tenha na sua rede credenciada clínica capacitada, ou não tenha, ou persista a questão da inexistência de vaga, e no processo há realmente alguns e-mails, até conversa por WhatsApp, alguma coisa nesse sentido, onde nos sinaliza que no primeiro momento realmente essa inexistência de vaga era patente. Mas fica reconhecida e declarada aqui a obrigatoriedade do plano de saúde em ofertar o tratamento, sob pena de não fazendo, se continuar o tratamento na clínica fora da rede ou fora do plano de saúde, com a obrigatoriedade do pagamento nos limites, por enquanto, pelo menos, da tabela, no caso da Unimed. É assim que estou votando. Desembargador Vivaldo, como vota? Acompanhe, excelência. Desembargadora Lourdes. Igualmente, excelência, acompanho. Na sequência, o processo da relatoria do desembargador Vivaldo, apelação civil 085-5131. Doutor Bruno Henrique. É uma apelação, é o 16. Né? É o 16, deixa eu olhar aqui quem é. Guilherme Pedro e Apivida, 085-5131. Isso. Desembargador, pelo que eu entendo, pela experiência a pouca que eu tenho por aqui, eu acredito que vai caminhar pelo que a gente está perseguindo, então eu vou declinar a sustentação. Perfeito. Só se o desembargador Vivaldo puder adiantar a emenda do julgamento. O voto é o 16, meu voto. O voto aqui é pela desprovimento, né?
Aliás. Muito obrigado, doutor Bruno. Julgado. O seguinte, o 18 da minha relatoria. Também, doutor Bruno. Esse não vai ser. Isso foi iniciado com a presença da doutora Marta, né? O processo está suspenso, vamos aguardar o retorno da doutora Marta. O 18. O 18. Porque iniciou-se o julgamento com a presença dela. O 2. Qual é o 2? O 2 também. Esse já foi, né? É porque está na minha horta diferente. O 8 da minha relatoria. Unimed. Doutor Rodrigo, Unimed. Excelência, esse é o processo 083-1153. 083-1153. Obrigada. Fala pela parte. Aqui é apelante e apelado, né? A duas apelantes. Tem a palavra, doutora. Bom dia a todos, mais uma vez. Gostaria de cumprimentar Vossas Excelências, na pessoa do presidente da Chacolém da Câmara, também o lista representante do Ministério Público, colegas advogados e serventuários desta casa, nossos cumprimentos. O objeto principal da presente demanda diz respeito à obrigatoriedade da cooperativa médica ressarcir despesas do ora apelado obtidas com custeios de terapias multidisciplinares para o beneficiário diagnosticado com síndrome de Down. É necessário esclarecer que as operadoras de plano de saúde não poderão negar atendimento a pessoas com condições tais como paralisia cerebral e síndrome de Down que apresentam um transtorno global de desenvolvimento. Feitos os esclarecimentos, de acordo com o que fora informado e comprovado pela própria recorrida, quando do ajuizamento do processo, esta síndrome de Down não havia qualquer indicação das CIDs nas exceções de obrigatoriedade e custeio. Como supracitei, as operadoras de planos de saúde não poderão negar atendimento a pessoas com transtornos enquadrados na CID F84. Logo, verifica-se que a beneficiária não se enquadra nos casos obrigatórios de custeio, pois a demandante, ora recorrida, é portadora do CID 10G80 e CID G82H 5.940, ou seja, nenhuma está relacionada ao transtorno global de desenvolvimento, de acordo com a classificação internacional de doenças. No que diz respeito ao pleito de terapia ocupacional com integração sensorial, convém ressaltar que eles já foram deferidos pelo plano. Já está acostado nos autos. Especificamente sobre esta terapia, a integração sensorial nada mais é do que uma abordagem inerente a qualquer terapeuta ocupacional, não consistindo em um método propriamente dito, tal como esclarece o ofício do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Primeira Região. Logo, todos os terapeutas ocupacionais contratados pela parte ré possuem capacidade para aplicar a devida terapia. Por fim, quanto ao pleito de realizar o tratamento fora da rede credenciada, o pedido e documento anexado pela parte autora trata-se de fato novo, não apenas de um processo, mas também na própria empresa de forma administrativa. O laudo médico anexado traz a prescrição da terapia ocupacional com integração sensorial de Aires. Desta feita, temos que bastaria beneficiar acionar administrativamente a Unimed para que esta indicasse uma ou mais clínicas credenciadas para dar início à terapia. Como comprovados nos autos do processo, não houve qualquer solicitação. Excelência, sem olvidar do diagnóstico e do tratamento necessário, o que se percebe em casos semelhantes é uma predileção dos beneficiários por determinados profissionais que não fazem parte da rede credenciada. Importante deixarmos registrados aqui que esse tipo de requerimento da parte dá o aval para que aumente consideravelmente os custos das terapias a que o beneficiário precisa se submeter. E isso ultrapassa a razoabilidade, especialmente
considerando que são diversos tratamentos, inúmeros beneficiários e todos com indicação para o tratamento por tempo indeterminado. Ademais, a eventual procedência do pleito aqui combatido acabará não havendo em conta o alto investimento que a operadora de saúde deve desembolsar neste caso, e isso compromete a saúde e sustentabilidade econômico-financeira da cooperativa. Por fim, é válido ressaltar que a transição para a rede credenciada não ocorre de uma hora para outra e que tal imigração é aplicada de forma gradativa para que haja a devida adaptação no tratamento do beneficiário. Essa, então, foi a nossa fala, no sentido de demonstrar que a sentença não merece reforma, pois que a Unimed não negou atendimento ao beneficiário e ainda que possui rede credenciada disponível ao atendimento do infante, de modo que o valor para restituir o requerido apelado não merece com qualquer amparo. Alternativamente, requeremos de Vossa Excelência que, caso entendam pelo provimento da apelação, que os valores de reembolso de tais terapias sejam limitados à tabela de valores praticados pela Unimed com sua rede credenciada. Assim, impugnamos pela procedência do recurso de apelação interposta pela Unimed e pela improcedência do recurso de apelação interposta pela parte autora. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. É a mesma matéria que nós discutimos agora há pouco, e no caso estou dando provimento à apelação interposta pela autora para determinar a Unimed que custeie e dê continuidade ao tratamento nos exatos termos prescritos pela médica assistente, e estou dando provimento parcial à apelação da Unimed no sentido de determinar o reembolso nos valores correspondentes à tabela praticada pelo plano, desde que devidamente comprovados. É o meu voto. Vereador Vivaldo. Já registrei. Também acompanho. Vereadora Lourdes. Proclamo a unanimidade. O 10 da minha relatoria também, apelação civil 085, 52, 72. É isso? Embargo de declaração, não é isso? Não há isso. Não cabe sustentação nos embargos. O seguinte, o 18. Foi chamado já, né? Suspenso. Porque aqui há duas inscrições, foi repetido. Então, dos presentes já foram todos chamados, não é isso? Pela ordem, então. 3. Também Unimed. Processo, apelação civil da minha relatoria 081 5508. Então, doutor Rodrigo, inscrito. Não se encontra. O recurso está sendo conhecido e provido. O 10 já foi chamado, não é isso? O 8 também. 2 também. 16. O 11 da minha relatoria, apelação civil 086-7410. Dr. Sandro Alex dos Santos Matias. Fala pela parte apelada. Está na sala? O voto aqui é pelo desprovimento do recurso, sem divergência. O 4, processo também da minha relatoria, apelação civil 080-0861. Dr. Inemberg Fernandes Dutra, fala pela parte apelante. Se encontra o Dr. Inemberg na sala. O voto aqui é pelo conhecimento e provimento do apelo. Há alguma divergência? Vereadora Lourdes, vereador Vivaldo. O seguinte, o 05. Apelações 080-3448. Dr. Ravardi Edson Cardoso de Noronha. Também não se encontra. Recurso da parte conhecido desprovido. Recurso da parte autora conhecido parcialmente provido. Alguma divergência?
Nenhuma. Proclamado então a unanimidade. O 9 da minha relatoria. Não mesa, esse da... É o da COSERN, não é isso? É a apelação 083-8672. Não mesa. O 7. Apelação 081-9164 da minha relatoria. Dr. Gilson Rosales da Mata. Vamos contra. Recurso do réu conhecido desprovido. Recurso adesivo autoral conhecido e parcialmente provido. Alguma divergência? Nenhuma. Proclamada a unanimidade. O 01 da minha relatoria, grave instrumento 080-2185, doutor Adagno Sandro Bezerra, Câmara. Não se encontra. Falaria pela parte agravante, o recurso conhecido e desprovido. Algum destaque? Desembargadora Lourdes, desembargador Vivaldo. O 14 da relatoria do desembargador Vivaldo Pinheiro, apelação civil 081-0090. O doutor Bruno Henrique do Nascimento, fala pela parte apelante. Não se encontra. Está presente? Sim, excelência, presente. E o doutor Bruno fala Excelência. pela apelante, não é isso? Processo Isso. mesmo, desembargador Vivaldo. Excelência. Doutor Bruno tem a palavra por até 15 minutos regimentais. Ok, bom dia a todos, bom dia, senhores embargadores, bom dia, secretário da Justiça, presidente do Ministério Público, colegas advogados, bom dia. Esse processo, para a gente não se alargar muito, excelência, ele trata sobre uma servidora pública que requereu a sua aposentadoria e o processo acabou demorando um pouco, é uma matéria que anteriormente já era bem conhecida no tribunal. Só que o que acontece nesse caso é porque houve uma instrução normativa, né, do IPERN, que até 2018, os servidores públicos, ao pedirem as suas aposentadorias, eles tinham que fazer a solicitação direto à Secretaria de Origem, e o processo tramitaria já num processo único envolvendo a Secretaria e o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos, o IPERN. Só que a partir de 2018, como eu tenho a instrução normativa número 1, 2018, o processo não foi modificado. Então, o servidor deve requisitar a sua documentação à Secretaria de Origem e, a partir do momento que ele solicita, o Estado do Rio Grande do Norte tem um tempo para conceder essa documentação e apenas a partir da concessão completa da documentação é que ele está autorizado a fazer o pedido ao IPERN. E o IPERN só vai processar esse pedido de aposentadoria se a documentação estiver completa. Então, o que foi diagnosticado durante esse tempo após a instrução normativa é que a grande demora na concessão da aposentadoria do servidor público, ela se dá na Secretaria de Origem, principalmente na Secretaria de Estado de Educação, que é a que mais tem demorado para expedir a documentação, e não propriamente no IPERN, no Instituto de Previdência dos Servidores. Então, por essa razão que nós ingressamos com o pedido, mas o nosso pedido ele é de indenização pela demora na concessão dos documentos. Não é um pedido de indenização pela demora na concessão da aposentadoria em si. E em virtude disso, né, foi, infelizmente, em primeira instância, foi julgado improcedente e nosso apelo, nosso recurso é nesse sentido de que seja concedida a indenização pela demora na concessão dos documentos para fins de aposentadoria, que todos esses documentos são necessários, certidão de tempo de contribuição e entre outros tipos de documentos que são requeridos. Então, é por essa razão que nós recorremos à indenização pela demora na concessão dos documentos para fins de aposentadoria. Ressalto que nos autos existe requerimento específico da parte autora para a concessão dessa documentação e que o trâmite administrativo é simples, é um trâmite que basta ao Estado buscar essa documentação nos seus arquivos, quer dizer, não tem uma demora excessiva, uma necessidade de demora excessiva para essa finalidade. E que também, se a gente for ver, se a gente for puxar pelo histórico, como se diz,
a única secretaria que tem tido um atraso significativo na concessão dos documentos, historicamente falando, é a Secretaria da Educação. Então, não é justo que o servidor público acabe pagando pela morosidade da administração e ficando trabalhando, né, quando já preencheu todos os requisitos para aposentadoria. Então, é por essa razão, essas são as razões do nosso recurso, e eu fico à disposição de Vossa Excelência para eventuais esclarecimentos, porventura necessário. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bruno. Embargador Ivaldo, tem a palavra. Excelência, aqui há uma solicitação de uma preliminar. Na emenda eu digo, apelação civil, preliminar de legitimidade passiva de causa do Estado do Rio Grande do Norte, suscitada de ofício pelo relator. Matéria analisada pela seção civil desta Corte de Justiça no julgamento do IRDR, número tal. Competência exclusiva do IPERN para conceder aposentadoria a servidor público estadual, nos termos do artigo 95.4 da Lei Complementar Estadual 308 de 2005, com a redação conferida pela Lei Complementar 547 de 2015. Acolhimento, exame do apelo prejudicado. É como eu estou encaminhando o voto, Excelência. Cito precedentes aqui da Corte, desembargador Ibanez, desembargador Anilca e outros. Pois não, eu estou acompanhando Vossa Excelência, desembargadora Lourdes, como vota. Proclamado, então, a unanimidade. O 15 da relatoria do desembargador Vivaldo Pinheiro, apelação civil 081-91-75. Doutores Tiago Ernesto Tenório Vilaça e Rodrigo de Miranda Azevedo. O presente, O Excelência. Tiago se encontra. Fala aqui a duplo apelo, né? Doutor Tiago, não é isso? Tem a palavra, doutor Tiago, por até 15 minutos. Excelentíssimos senhores desembargadores do Agreste Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, integrantes dessa terceira Câmara Civil, excelentíssimo membro do Ministério Público, colegas advogados e demais presentes, um bom dia. Meu nome é Tiago Vilaça Rodrigues, sou a BPE 28.502 e faço uso da palavra em nome da parte apelante, a consultora Queiroz Galvão. Excelências, o presente caso trata de uma ação de cobrança em que a construtora pretende recuperar créditos constituídos no âmbito de contrato administrativo firmado com o município de Natal. Mas esse processo não é só mais uma ação de cobrança, Excelências. Esse processo se insere no espectro mais amplo de demandas que abordam o tema da inadimplência sistemática do Estado, que é quem deveria dar o exemplo a todos, essa inadimplência e como essa inadimplência se reflete no aumento sistemático dos riscos dos contratos administrativos. Então, Excelências, o que se vai decidir nesse presente caso, na verdade, é qual a mensagem que o Poder Judiciário vai passar para a administração pública e para os licitantes que pretendam concorrer em obras públicas no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte e do município. Então, como eu dizia, Excelências, a ação de cobrança, ela foi ajuizada para perseguir 3 parcelas de créditos. O primeiro é a contraprestação atestada em medições, que foi totalmente inadimplida pelo município. O município não pagou o valor atestado. A segunda parcela dos créditos é aquela em que o município pagou de maneira impontual, não pagou na data do vencimento, e aqui se persegue os encargos moratórios. E a terceira parcela dos créditos aqui, objeto da ação, é o ressarcimento de glosas indevidas realizadas pelo município em determinadas medições, sem qualquer justificativa, um simples decote dos valores das medições atestadas. Então, Excelências, a magistrada, ao apreciar em sentença, ela julgou inteiramente procedente o pedido relativo àquela inadimplência total do município, determinou que o município fizesse o pagamento das medições em que ele não pagou nada, mas ela negou os pedidos de incidência dos encargos moratórios por impontualidade e negou o pedido de ressarcimento das glosas indevidas realizadas. Então, nós vamos passar agora, Excelência, a analisar cada um dos créditos que foram indeferidos pela sentença basicamente o objeto dessa ação é discutir interpretação sobre ônus da prova. Com relação aos encargos moratórios, a sentença decidiu que seria ônus da parte autora comprovar as datas dos pagamentos impontuais do município, ou seja, provar que o réu cumpriu sua obrigação contratual, que, na nossa opinião,
caracteriza um flagrante contrassenso em relação às regras ordinárias do ônus da prova, porque, como se sabe, isso é corriqueiro, o ônus ordinário do autor é comprovar o fato constitutivo do seu direito, ou seja, comprovar a constituição do crédito a seu favor. Nos autos, foram acostados os boletins de medições atestados pela fiscalização da parte contrária, foram comprovando a execução dos serviços, foram acostados os contratos, editais, termos aditivos, correspondências administrativas de cobrança, planilhas de crédito disciplinando as datas e os momentos dos pagamentos. Então, se comprovou que o autor tinha crédito a receber. Cabe ordinariamente ao réu, por outro lado, comprovar os fatos extintivos do direito do autor, entre eles o pagamento pontual. E aqui, excelências, inclusive, comprovar que pagou dentro da data de vencimento, ou então, se pagou impontualmente, que foi o caso, comprovar que purgou a mora. O ônus de comprovar a purgação da mora é clássico ônus do devedor, não há dúvida quanto a isso. Inclusive, aqui nessa terceira Câmara, tem precedentes nessa linha, e no Judiciário em geral, essa é uma questão não controvertida. Ao julgar, é curioso porque a sentença, ao julgar procedente os pedidos da inadimplência total da administração, ou seja, aqueles que a administração não pagou, a sentença usou o raciocínio de que a inadimplência é ônus do devedor e quem deveria comprovar o devedor não vê os autos. E aqui é importante ressaltar, excelência, que o município foi citado para responder a ação, não impugnou as planilhas, não fez qualquer colocação. O secretário municipal da pasta relativa a esse contrato foi pessoalmente intimado para apresentar os comprovantes de pagamento e também nada apresentou. Então, primeiro, nós queríamos dizer que a sentença usou o raciocínio ao deferir o pleito de inadimplência total de que a inadimplência é ônus, a comprovação da adimplência é ônus do devedor. Mas, com relação aos pagamentos impontuais, a sentença faz um raciocínio que, na nossa opinião, não é sustentado na norma processual de que haveria essa distinção, inadimplência total e inadimplência parcial. E o que torna curioso o comando sentencial é que, para a inadimplência total, em que se impõe um ônus muito maior para a parte devedora, a sentença é menos rígida. Diz que o ônus de comprovar o devedor, mas para a inadimplência parcial, que é um ônus financeiro muito menor para a parte contrária, a sentença quer que o autor comprove datas e comprove os pagamentos que foram feitos, que no nosso entender não se enquadra na lógica processual. Inclusive, a impontualidade é um elemento da inadimplência total, inclusive, né? Ela se integra na inadimplência total. Então, não há essa distinção que foi criada na sentença, no nosso sentido, não é a mais adequada. E nós queríamos ressaltar que a própria magistrada de piso intimou o município especificamente para cumprir essa diligência, ou seja, na fase instrutória, a própria magistrada deu a entender que esse ônus era do município, senão teria direcionado a intimação da diligência para a parte autora, mas não o fez. O fez em relação a quem deveria comprovar, que era o município. E o município aqui desatendeu. Mas, excelências, ainda que se entenda que seria ônus da parte autora comprovar a data dos pagamentos impontuais, nós queríamos ressaltar, e é um ponto que não foi apreciado pela sentença, nós queríamos ressaltar que a quitação ela se faz mediante declaração do credor, mera declaração do credor. E no caso dos autos, existem planilhas demonstrativas de débito em que a apelante declarou as datas de pagamento. O município teve a oportunidade de falar sobre essas planilhas e nada disse, portanto, fica comprovada a data do pagamento porque o próprio credor declarou essa data, e essa data restou incontrovérsia dos presentes autos. Mas, excelências, ainda que não se considere nenhum desses argumentos, o que não se espera, nada impede que este tribunal remeta a apreciação dessas datas para a fase de liquidação, conforme disciplina o artigo 509, incisos 1º e 2º do CPC. Não há problema nenhum que seja feito isso.
Então, com relação ao segundo parcela de crédito, que é referente às glosas realizadas pelo município em determinadas medições, a magistrada alega que a autora não demonstrou que as glosas seriam ilegítimas e aplicou a presunção de legitimidade do ato administrativo. Ocorre, excelências, que é importante deixar claro que o município também foi intimado pessoalmente para apresentar as decisões relativas a essas glosas e nada fez. E é importante ressaltar que a autora só tomou conhecimento dessas glosas pelo fato empírico de que os pagamentos foram feitos a menor do que o que foi atestado. O município nunca instaurou o devido processo administrativo, nunca oportunizou a apresentação de defesa, não sequer a decisão que embasa a glosa consta dos autos, nem foi noticiada para a parte apelante, para que pudesse se insurgir ou buscar os seus direitos. Então, o que é que acontece? A magistrada, com a devida vênia, aplicou uma presunção de legitimidade a um ato administrativo que sequer preencheu os requisitos de existência e validade. Em matéria de direito administrativo, Vossa Excelência bem sabe, as prerrogativas da administração, dentre elas a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, elas existem para servir ao interesse público. Elas não existem para salvaguardar uma arbitrária inadimplência da administração. E como é que se constata que a incursão da administração no patrimônio do particular foi feita de maneira escorreita e atendendo ao interesse público? Se comprova isso acessando a motivação do ato administrativo. O que nos autos é um ônus da prova impossível de ser satisfeito pela parte apelada, porque a rigor esse ato sequer existiu no mundo jurídico. A apelante não teve conhecimento de como esse ato foi, somente constatou que o valor dos pagamentos foi feito a menor. Então não é possível que se chancele, que se confira qualquer efeito jurídico a um ato administrativo que não existe no mundo, não foi publicizado. E aqui, excelências, a gente menciona a disposição do artigo 10 da Lei Complementar 303/2005 do Estado do Rio Grande do Norte, que diz: a administração não iniciará qualquer atuação material relacionada à esfera jurídica dos administrados sem a prévia expedição de ato administrativo que ele sirva de fundamento, salvo hipótese de expressa previsão legal. Então, excelências, esse ato não foi expedido, não foi levado ao conhecimento da parte, e não se pode atribuir qualquer efeito a esse ato administrativo, nem se pode atribuir ônus probatório à parte apelante de comprovar que existiu um ato que não se sabe se existiu de fato. Então, existe esse comando normativo e o secretário municipal, mais uma vez a gente ressalta, foi intimado especificamente para apresentar essas decisões e nada fez, excelência. Então, e quem, na verdade, sofreu a sanção pelo descumprimento desse ônus processual foi a parte apelante, num completo contrassenso. Então, excelência, se pede aqui, em relação às glosas, que seja declarada a sua ilegalidade por não ter cumprido os mínimos requisitos legais. E aqui, excelências, vamos passar para o nosso pedido subsidiário, ainda que vossas excelências entendam que a sentença agiu de maneira correta, nós queríamos chamar a atenção de que houve uma inversão do ônus da prova no momento da sentença. Porque, excelências, na fase instrutória, como nós aqui já mencionamos mais de uma vez, a magistrada instaurou uma diligência para oportunizar o secretário municipal, que foi pessoalmente intimado, para comprovar os pagamentos, os comprovantes de pagamento das medições e para apresentar as decisões que lastrearam as glosas, certo? Sob o ponto de vista subjetivo, isso significa que a magistrada atribuiu efetivamente esse ônus probatório à parte contrária, porque senão, se o ônus probatório fosse do autor, a obrigação da magistrada seria direcionar a diligência contra a parte apelante. E não foi o caso. E criou-se a expectativa, que é a expectativa da aplicação do ônus ordinário da prova, ou seja, autor comprova o fato constitutivo, réu, fatos impeditivos, modificativos e extintivos. O que ocorre é que, na sentença, essa lógica foi invertida, se atribuiu à apelante uma consequência do descumprimento do ônus processual, que era do réu ordinariamente, e a parte foi surpreendida com essa situação em sentença, quando não poderia mais satisfazer o ônus processual. Então, se Vossa Excelência superarem todos os argumentos precedentes, o que nós não acreditamos,
mas se Vossa Excelência superarem todos esses argumentos, nós pedimos subsidiariamente que Vossa Excelência declare a anulação da sentença por ter invertido no momento sentencial, e a jurisprudência do STJ é muito clara nessa linha da impossibilidade de se fazer isso, e nós pedimos que seja anulada a sentença. E, por fim, já encaminhando aqui nossa sustentação... Vossa Excelência tem um minuto, doutor. Tem um minuto. Já vamos encerrar. A sentença, ainda que não se considere nenhum dos argumentos precedentes, a sentença condenou a apelante a pagamento de honorários em favor do patrono que foi rével nos autos, que não praticou nenhum ato processual nos autos. Então, isso contraria a jurisprudência também pacífica e mansa do STJ, e nós gostaríamos que, para evitar o enriquecimento sem causa, Vossa Excelência revista essa condenação, se for o caso. E, com essas considerações, nós pedimos o provimento integral da apelação para que o município seja condenado ao pagamento das quantias que estão expressas nas planilhas não impugnadas, que foram acostadas aos autos, com as devidas correções em cargos moratórios, é o que nós solicitamos, e agradecemos a atenção de todos e nos colocamos à disposição para esclarecimento de fato. Muito obrigado, doutor Tiago. Guardou, Evaldo, tem a palavra. Excelência, o voto é bastante longo. Eu vou fazer aqui uma síntese, começando pela emenda. Eu digo: remessa necessária, apelações cíveis, direito processual civil, administrativo, apelação civil, recurso de apelação adesivo, ação de rescisão de contrato administrativo e cobrança contra município natal, cobrança de dívida não adimplida, decorrente de não pagamento de medições e glosas, sentença que julgou procedente em parte a pretensão autoral, sentença parcialmente modificada, conhecimento de provimento da remessa necessária e conhecimento de provimento do recurso da empresa autora, conhecimento desse provimento do recurso adesivo do município. Reportando-se ao recurso da autora, da empresa autora, principalmente no que diz respeito aos atrasos de pagamentos, eu destaco a certo ponto de com razão a empresa recorrente. Não obstante o município tenha sido devidamente intimado para constar os autos das decisões dos documentos das glosas, das medições, 31 e 33 de junho de agosto de 2014, com os comprovantes de pagamento dos serviços das medições, bem como das medições atestadas entre os aditivos 16 e 42, inclusive alertando sobre responsabilização por crime de desobediência, verifica-se que o ente público deixou transcorrer in albis o prazo para cumprir o que lhe for determinado. Nesse ponto é de se dizer que a ilustre togada singular determinar que o ente público juntasse referidos documentos que serviriam em tese para extinguir, impedir ou modificar o direito alegado pelo autor, inelutavelmente imputou ao município o ônus de produzir tais provas. Assim, não poderia, na sentença, de forma a surpreender a parte autora, sustentar sua excelência que não há provas acerca do atraso de medições atestadas entre os aditivos já citados, né? Transcrevo aqui, cito decisões de outros tribunais e digo, nessa ordem de considerações, conclui-se que não se desincumbiu o município réu de seu ônus probatório e, de outro modo, que a empresa autora trouxe documentos suficientes para demonstrar a realização dos serviços atestados pelas medições 31 e 33 do termo aditivo 42, junho e agosto de 2014, etc. Portanto, deve o recurso da empresa autora ser provido para condenar o município réu a. Ao pagamento dos valores relativos aos atrasos de pagamento dos boletins de medição referentes aos aditivos 16 e 42 do contrato administrativo número tal, SUMOV. B. Ao pagamento dos valores relativos às glosas, às retenções das medições 31 a 33 do 42, termo aditivo do contrato administrativo número tal, SUMOV. Tudo acrescido de correção monetária, juros de mora nos moldes já postos pela sentença a ser liquidado em fase processual específica. Ainda por força do provimento do apelo da empresa autora, restam prejudicados os pleitos de anulação do provimento recorrido em virtude da indevida inversão do ônus da prova no momento da sentença, bem como de reforma da sentença no capítulo em que condena o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do réu revel. Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao reexame oficial, pelo conhecimento e desprovimento do apelo manejado pelo município réu, bem como pelo conhecimento e provimento da apelação interposta pela empresa autora, reformando a sentença em ordem a condenar o município natal ao pagamento, mantendo a sentença em todos os demais termos. Em função do desprovimento do recurso, majora os honorários recursais de 10% para 12% sobre o valor fixado em sede de primeiro grau, conforme previsão do artigo 85, parágrafo do CPC. É como estou encaminhando o voto, excelência. Pois não, embargador Evaldo, estou acompanhando Vossa Excelência, embargador Lourdes como vota.
Proclamo, então, a unanimidade nos termos do voto do relator. O 13, também da relatoria do embargador Vivaldo Pinheiro, o agravo do instrumento 080-1768. Doutora Raquel Klein, que fala pela parte agravante. Se encontra. Bom dia, Excelência. Bom dia, doutora Raquel. Fala pela agravante, não é isso? Isso. Vossa Excelência tinha a palavra por até 15 minutos regimentais. Perfeito. Cumprimento a todos, excelentíssimo senhor presidente, desembargadores, desembargadoras, membros do Ministério Público, da Assessoria Pública aqui presente, colegas advogados, bom dia a todos. Se trata de um agravo de instrumento contra uma decisão interlocutória dada em sede de primeiro grau. Inicialmente foi proposta uma ação pelo meu cliente de uma revisional de convivência para que fosse ampliada a convivência dele com os 2 filhos. O genitor reside em Fortaleza, Ceará, e os 2 filhos aí em Natal, no Rio Grande do Norte. E em sede de contestação e reconvenção, foi pedido pela genitora a majoração dos alimentos. E foi dada uma decisão interlocutória majorando os alimentos para um salário mínimo e meio. Os fundamentos da interlocutória foram exatamente uma melhora na capacidade financeira do genitor e uma mudança no cenário de um dos filhos que foi constatado que tinha doença celíaca. Todavia, tanto no primeiro grau como também, obviamente, em sede de agravo de instrumento, restou demonstrado que não houve nenhuma modificação na capacidade financeira do genitor. O acordo que foi feito, homologado anteriormente, onde o genitor se compromete e vem cumprindo com o pagamento de escola, fardamento, material escolar, ensino complementar, esporte dos filhos, ele foi feito em novembro de 2018, homologado já em 2019. Então, a gente anexou todos os impostos de renda do genitor desse período até a última declaração de imposto de renda, onde restou demonstrado que, pelo contrário, o genitor, ele, além de não ter melhorado a capacidade econômica dele, como alegado em sede de reconvenção, ele diminuiu a capacidade financeira dele, uma vez que ele contraiu algumas dívidas na intenção de investir na sua carreira. Ele é dentista de profissão e realizou esses investimentos perante o BNB e a Unicred, conforme o ID de número 18347060, está comprovado nos autos. Ele adquiriu uma dívida de mais de R$700 mil para tentar investir na carreira, né, adquirindo instrumentos para conseguir viabilizar a profissão de dentista. Então, não houve nenhuma mudança na capacidade financeira do genitor capaz de ensejar uma revisional majorando os alimentos para um salário e meio, uma vez que ele também já paga, né, a pensão que foi homologada anteriormente em 2018, homologada em 2019 e iniciada em novembro de 2018 o acordo entre eles. O outro ponto é que um dos fundamentos da interlocutória, que agora está aqui na decisão recorrida, foi que houve uma mudança no cenário de um dos filhos que tem uma doença celíaca. Eu tenho particularmente doença celíaca, né? Os comprovantes anexos aos autos comprovam exatamente que uma pessoa com doença celíaca, ela não tem necessariamente um custo exorbitante de alimentação, uma vez que não se trata de nenhuma intolerância à lactose ou outro tipo de doença que você tem que realmente mudar abruptamente uma feira. Os comprovantes de mercantil anexo aos autos, eles foram no valor de R$250, né? Então, não houve nenhuma comprovação de mudança no cenário financeiro de uma das crianças que necessite de uma revisional no valor de um salário e meio. O outro ponto importante que a gente trouxe no agravo de instrumento é que, como eu disse inicialmente, o genitor reside em Fortaleza, Ceará, e os menores em Natal, no Rio Grande do Norte. Então, para viabilizar essa convivência, que foi exatamente a ampliação da convivência, foi exatamente a ação inicial e que foi proposta, é necessário toda uma logística, um custo, né? Muitas vezes o genitor, ele vai de carro, então há um custo com gasolina, há um custo com passagem aérea quando ele vai de passagem aérea, e quando ele está na companhia dos filhos, todos os custos também ficam competindo a ele, obviamente. Então, muitas vezes são custos, inclusive, com hospedagem, uma vez que ele não é permitido que fique, né, na casa da genitora.
Então, ele tem todo esse custo e vem inviabilizando a ampliação da convivência requerida no sede de primeiro grau diante da interlocutória dada por meio da reconvenção, que majorou esses alimentos em 1,5, uma vez que compromete o orçamento financeiro do meu cliente. Já há, inclusive, ação de execução em trâmite por conta desse aumento, né? Tem outro ponto importante é que nesse agravo de instrumento a parte agravada foi devidamente intimada, a certidão de preclusão nos autos diante da ausência de contrarrazões, né? Então é importante reiterar também isso. E a capacidade financeira da genitora. A genitora é uma mulher nova, aparentemente está envolvida com algumas questões, talvez um nome político a ser posto, isso está nos autos também, com plena capacidade laborativa, e não há nenhuma recomendação, nenhuma intenção, né, nessa ação na reconvencional que deu a decisão interlocutória, agora agravada, de uma contribuição financeira, uma contrapartida também por parte dessa genitora. Então, o meu pleito, fiz já o pedido de efeito suspensivo, havia despachado com o desembargador, excelentíssimo desembargador Vivaldo, e fazendo o requerimento de efeito suspensivo, aqui eu reitero o requerimento e peço o provimento do agravo de instrumento. Obrigada a todos pela atenção. Muito obrigado, doutora Raquel. Desembargador Vivaldo. Senhor presidente, eu destaco que, embora refutando os argumentos declarados pela genitora, o pai não demonstra a impossibilidade de adimplir com o acréscimo pecuniário fixado na revisional. Destaque-se ainda que, ao contrário do aduzido nas razões recursais, restou devidamente comprovado nos autos de primeiro grau a alteração das necessidades básicas das crianças, inclusive o aparecimento da doença celíaca, devidamente atestado no documento ID e tal. E eu digo na emenda: civil processual civil, agravo de instrumento, ação revisional de alimentos, reconvenção tempestiva, decisão de majoração da pensão alimentícia, aparecimento de doença celíaca em um dos alimentandos. Aumento dos custos, demonstração, pretensão recursal de redução de alimentos provisionais, impossibilidade financeira do alimentante não comprovada, observância do binômio possibilidade-necessidade, a teor dos artigos 1694 e 1695, ambos do Código Civil, visão mantida em sua integralidade, precedente, conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento. É como eu estou encaminhando o voto, cito precedentes aqui, inclusive da Corte, doutor Diego e outros, e é esse o encaminhamento do voto, Excelência. Ok, estou acompanhando Vossa Excelência. A desembargadora Lourdes, como vota? Pois não. Proclamo então a unanimidade de votos nos termos do voto do relator. Chamo por fim o 12 da minha relatoria, relação civil 088-8209. Dr. Antônio Martins Teixeira Júnior. Se encontra? Falaria pela parte apelante. No caso, o recurso está sendo conhecido e desprovido. Voto já disponibilizado. Desembargador Vivaldo. Desembargadora Lourdes. Ok. Na sustentação oral não temos mais processos para serem julgados. Temos alguns processos da pauta em que eu destaquei, mas que estou pedindo vista deles. São o 19 da relatoria do desembargador Vivaldo. 19. Não é isso? Isso. O 20. 20. O 21. 22 e 23. O 21. 21. Isso, 21, 22 e 23. 23. Certo. Na ordem jurisdicional não há mais processo de julgamento. Não é isso? 21. Ok, na nossa ordem jurisdicional não há mais processo para julgamento. Portanto, declaro encerrada a nossa sessão e dou início à nossa ordem administrativa. No primeiro momento, agradecer a presença da desembargadora Lourdes, né, que compõe hoje, para a nossa honra, a nossa
corte, a nossa Câmara, em substituição da doutora Marta. Um prazer tê-la aqui, desembargadora Lourdes. A presidência propõe a moção de congratulações pela passagem do natalício do nosso colega desembargador João Rebouças, que ocorrerá agora no próximo dia 21 de junho. Todos de acordo? A doutora Carla se associa. Bem, ainda congratulações pela passagem no aniversário do Dr. José Sátiro de Souza Nunes, esposa da nossa colega, desembargadora Judite Nunes, próximo dia 28 de junho. Todos de acordo? E ainda também, com muita alegria, desejar os votos de boas-vindas, doutora Carla Amico, nossa querida procuradora e representante do Ministério Público, que também nos honra com a sua presença. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora Carla. Bom, da presidência não há mais qualquer proposição. Desembargador Vivaldo. Excelência. Desembargadora Lourdes. De parabenizar por ter recebido a honraria, da medalha do mérito do ministro Augusto Tavares Filho, mais de 10 anos que não era visto, está agraciado, parabenizá-lo. Não sei como faz, tá? Não, Assuma a presidência. Assuma a presidência? Isso. Ia registrar que tinha sido bem lembrada a proposta da desembargadora e me associei mesmo assumindo a presidência. Não, fica de Vossa Excelência que teve o mérito de lembrar que a gente aí se esquecendo. Então, aprovado, devolvo a presidência, Excelência. Obrigado, eu agradeço a lembrança e gentileza da desembargadora Lourdes, da nossa corte. O TRE tem sido muito bondoso comigo, né? Então, para mim foi motivo, claro, de alegria e de muita honra poder ter recebido aquela honraria, me permita aí a redundância. Mas fica meu agradecimento à doutora Lourdes, ao Vivaldo, à doutora Carla, também pela bondade de Vossa Excelência. Não há mais propostas. Declaro mais uma vez agradecendo a presença da desembargadora Lourdes e a presença de todos. Declaro encerrada a nossa sessão.